Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos transmitir o culto aqui pela minha página pessoal, pelo fato da conta da igreja ter sido invadida. E nós vamos iniciar o culto agora, em nome de Jesus Cristo, na certeza que Deus vai estar falando conosco, aqui agora, a partir de agora, nesse momento, crendo e confiando que o nosso Deus está conosco. Vamos começar a orar? Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, nós pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder. Pedimos ao Senhor nesse momento, meu Deus amado, que venha repreender toda a fúria, toda a cilada do inimigo. Meu Deus querido, meu Deus amado, e pedimos ao Senhor nesse momento que abençoe, Senhor Jesus, poderosamente, meu Pai amado, esse culto nessa noite. Meu Deus, eu peço ao Senhor que venha, meu Pai, direcionar a palavra que vai ser ministrada nessa noite aos nossos corações. E pedimos, Senhor Jesus, nesse momento, Pai, que o Senhor Deus venha falar poderosamente conosco. Meu Deus querido, meu Deus amado, nada seja para a nossa glória, porque nós não merecemos, mas tudo seja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós pedimos a Ti nesse momento, Senhor, que o Senhor Deus venha abençoar o culto hoje aqui nessa página, meu Pai. Pedimos ao Senhor nesse momento, meu Pai, que venha direcionar, que venha conduzir, que venha fazer, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Jesus, a palavra que vai ser ministrada nessa noite. E venha, Senhor Jesus, falar poderosamente aos nossos corações. E que nada, Senhor Jesus, seja para a nossa glória, mas tudo seja, Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Assim nós oramos nesse momento e te agradecemos e pedimos, fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. A palavra de Deus que vai ser ministrada nessa noite se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Então, nós vamos estar lendo a palavra de Deus nesse momento, confiando verdadeiramente no Senhor, que Deus irá falar poderosamente aos nossos corações a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, ó, acerca, ô Adão, meu amigo, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta. Glória a Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí estou forte. Amém? A palavra de Deus aqui, ela é muito clara nesse momento. Quando o apóstolo Paulo ele sofria perseguições, ele pediu para que fosse tirado o espinho da sua carne. Então, naquele momento, Deus falou bem assim para ele, eu não posso retirar o meu espírito, eu não posso tirar o espinho da tua carne, porque a minha graça te basta. Na maioria das vezes nós estamos sendo perseguidos, somos perseguidos dentro do nosso trabalho, somos perseguidos em qualquer lugar onde nós estamos. E na maioria das vezes nós falamos para Deus, Senhor, eu não dou conta mais dessa situação a qual eu estou vivendo. Senhor, essa situação é muito difícil, meu Pai amado, a qual eu estou vivendo, eu não dou conta. Mas Deus fala para ti nesse momento, a minha graça te basta. Se você está sofrendo tribulação na sua vida sentimental, Deus está falando para você, a minha graça te basta. Por que Deus fala nesse momento que no momento que nós estamos fracos é o momento que nós estamos fortes? Porque é no momento que você está mais fraco, vai ser o momento em que você vai mais a chegar diante de Deus. O momento que você estiver sentindo mais fraqueza, vai ser o momento que mais você vai orar. Vai ser o momento que mais você vai buscar. Vai ser o momento que mais você vai interceder a Deus. Então, nesse momento, eu quero falar para você, o apóstolo Paulo, ele era muito perseguido. Era um homem que, de perseguidor, ele virou perseguido. Quando ele era fariseu, ele perseguia as igrejas de Cristo. Então, fariseu significa o quê? Perseguidor em nome de Deus. Então, o que acontece? Ele perseguia as igrejas, ele buscava arrastar cristãos pelas ruas, perseguir, matar, degolar, até o momento que ele conheceu a Jesus. Quando ele estava indo a caminho de perseguir, ele viu o Senhor Deus entrou numa visão para ele, cegou-lhe os olhos e ele caiu daquele cavalo naquele momento. Então, a partir daquele momento, ele ficou cego e ele foi levado pela cidade, guiado. Ele foi levado pelaquela cidade, guiado pelas pessoas, porque ele estava cego. Porque a partir do momento
que nós conhecemos a Cristo, Deus começa a mudar a nossa vida, a nossa história. Aquelas pessoas diziam que eram fariseus. Fariseus, eles perseguiam em nome do Senhor. Então o que é que eu tenho para falar para você nessa noite, meu amado irmão? Muitas pessoas de nós estamos precisando ter um encontro verdadeiramente com Cristo. Muitas pessoas de nós estamos precisando verdadeiramente ter Cristo na nossa vida. Muitas pessoas de nós... Ô, Maurício, eita, menino, graças a Deus, hoje está dando só o meu amigo flamboyant mais, hein? Graças a Deus. Então, o que é que eu falo para você? Todas as pessoas que estão te perseguindo, todas as pessoas que estão torcendo para ver o seu mal, não preocupe, você pode ter certeza que Deus vai cuidar, Deus vai direcionar, Deus vai conduzir. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Muitas vezes nós pedimos para o Senhor: Senhor, eu não estou mais dando conta dessa luta. Meu Deus, essa situação que eu estou vivendo, meu Pai amado, eu quero desistir. Muita gente tem pedido a morte. Muita gente tem pedido para tem falado que ele não dá conta mais dos problemas a qual ele tem enfrentado. Mas Jesus nessa noite está falando para você: não desista, meu amigo. Deus nesse mundo para nós, ele não prometeu glória, mas nesse mundo ele prometeu para nós aflições. E ele falou que nesse mundo nós teríamos o quê? Aflições. E ele falou para nós o seguinte: tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerei em Cristo Jesus. Então o que eu falo para você nessa noite, meu amigo? Você que na maioria das vezes no meio da caminhada está pensando em desistir, eu falo para você simplesmente uma coisa, meu amado irmão: não desista. Jesus te ama. E Deus está mandando eu falar para você que ele te ama grandemente. Então, o que eu falo? Muita gente tem se suicidado. Por quê? Porque não tem buscado a Deus. Muita gente tem perdido o foco da sua vida porque não tem buscado a Deus. Muita pessoa tem na maioria das vezes falado: Senhor, eu não aguento mais. Mas Deus está falando nesse momento, meu amado irmão: o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você na maioria das vezes está dizendo para Deus: Senhor, mas eu tenho sofrido perseguição dentro da minha casa. A pior perseguição, ela não é a perseguição de fora. A perseguição pior, ela é a perseguição de dentro. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, muitas pessoas estão falando alguma coisa com você, mas você não sente. Mas quando é dentro da sua casa, na maioria das vezes, isso vai te atacar. Na maioria das vezes, isso vai te prejudicar. E na maioria das vezes, isso vai te destruir. Então, o que eu falo para você nesse momento? Se você está sofrendo essa situação, eu falo, meu amado irmão: não desista. Não desista, Jesus é contigo. Oh, glória a Deus, até minha mãe hoje está na live. Oh, benção, aleluia. Então, o que eu falo para você nessa noite? O poder do nosso Deus, ele tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então, meu amigo, eu falo para você nesse momento: você que tem pensado em desistir, você que tem pensado de parar no meio do caminho, você que tem falado bem assim: Senhor, eu não estou mais aguentando esse fardo, Senhor, eu não estou mais aguentando essa luta. Eu falo para você nesse momento: Deus, ele fala para mim e para você ainda: o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. No momento que eu sou injuriado, no momento que as pessoas na maioria se levantam contra mim, no momento, na maioria das vezes, que eu falo para Cristo: Senhor, por que, Senhor, que eu estou vivendo tudo isso? Por que, Senhor, que eu estou passando toda essa situação? Deus fala para mim e para você nessa noite: o meu poder continua se aperfeiçoando na sua fraqueza. Nessa noite, nesse culto, meu amado irmão, que nós estamos abrindo, eu quero falar para você simplesmente uma coisa. Tem muitas pessoas que na primeira luta, ele desiste. Na primeira luta que ele passa, ele fala: Senhor, eu já não aguento mais. Na primeira luta que ele tem passado, ele tem dito: Senhor, essa luta aqui, Pai amado, eu sei que na maioria das vezes eu não suporto. Muita gente tem me procurado, na maioria das vezes, que a maioria das vezes hoje, das pessoas que têm nos procurado, são problemas mais sentimentais. A pessoa, na maioria das vezes, entra em depressão, fala: rapaz do céu, é o jeito agora de dar cabo na minha vida, porque eu não aguento mais sofrer com essa situação. Mas Deus está dizendo para mim e para você: continue prosseguindo em frente, Deus é contigo. Deus continua te abençoando, Deus continua falando aos nossos corações. Na maioria das vezes, quando eu viajei para São Paulo, da vez passada, eu orava por um rapaz que ele sofria muita depressão. Tinha muito dinheiro, mas faltava o mais importante, que era Deus. Tinha uma condição financeira muito boa, mas faltava Deus. Esse rapaz chorava dia e noite, tanta depressão. Hoje em dia, tem muita gente morrendo do teu lado e você não está ajudando. Muita gente, na maioria das vezes, precisando de um abraço, precisando que você pegue na mão dele, segure na mão dele.
mas na maioria das vezes somos o primeiro a apedrejar aquela pessoa. Somos o primeiro, na maioria das vezes, a lançar aquela pessoa dentro do buraco. E aquele irmão, pelo fato dele ter muito dinheiro, muitas pessoas aproximavam dele simplesmente pelo que ele tinha. Falava coisa na vida dele, na maioria das vezes, que não acontecia. Falava coisa, na maioria das vezes, na vida dele, que ele só estava entrando em colapso, em depressão dia após dia. Deus, ele não vai chegar na tua vida simplesmente para destruir. Deus vai chegar na tua vida para resolver, porque Deus, ele não entra no meio da tempestade para agravar mais a tempestade, não. Ele entra no meio da tempestade para resolver ela, e Deus, ele vai entrar na tua vida para ele começar a resolver a tua vida e a tua história, para a honra e glória do nome de Jesus. Aqui hoje tem muitos amigos nossos aqui que nós trabalhávamos no Flamboyante, tem muitos amigos nossos que estão aqui, e Deus me fez um chamado para viver pregando a palavra dele, e para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele continua fazendo. Na maioria das vezes, muitas pessoas nos questionam e falam bem assim para mim: mas por que você saiu de um serviço tão bom? Na maioria das vezes, para viver pregando a palavra de Deus. Porque na maioria das vezes, meu amado irmão, alguém está precisando de você e você está fugindo do seu chamado. Alguém, na maioria das vezes, está precisando ouvir a palavra que vai sair da sua boca e você tem fugido do seu chamado. Por isso eu falo para você nessa noite: para de fugir do seu chamado. Agradeça a Deus, continua buscando ao Senhor, continua glorificando a Deus. Se Deus tem te chamado para fazer a obra, seja você um instrumento de bênção na vida das pessoas. Seja você um instrumento de bênção na vida de alguém. Não seja você a destruição que as pessoas, na maioria das vezes, estão procurando, não. Seja você um canal de bênção na vida das pessoas. Por isso eu falo para você, na maioria das vezes, hoje, o ser humano, o que o ser humano ele é? Eles são amantes de si mesmo. O ser humano, ele ama mais ele do que o próximo. O próximo está morrendo do lado dele, na maioria das vezes ele pega o próximo, pega ele e lança ele lá dentro de uma cova. Na maioria das vezes ele tem sofrido, o próximo dele procura: meu amigo, me ajuda, eu estou precisando. Mas ele fala bem assim: se eu estou bem, você que se lasque. Na maioria das vezes, meu amado irmão, Deus, ele fala para nós que existe 2 mandamentos com promessa. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amai o teu próximo como a ti mesmo. Se eu falo que eu amo a Deus e aborreço meu irmão, eu estou fazendo o papel de um mentiroso. Na maioria das vezes, se eu falo que amo a Deus, que não viu como, e estou vendo o meu próximo morrendo, na maioria das vezes do meu lado, e não estou ajudando, como que eu falo que eu amo a Deus que eu nunca vi? Então o que eu falo para você nessa noite, meu amado irmão? Nós estamos vivendo um tempo terrível, um tempo de pandemia, um tempo de incerteza. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Hoje nós estamos vivendo hoje, por isso que Deus fala: aproveita hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Aproveita o que você está vivendo hoje, porque o amanhã somente ao Senhor tem pertencido, meu amado irmão. Então o que eu falo para você nesse momento? Se é o teu próximo nesse momento está precisando de ti, estenda a mão para ele, levanta ele, tira ele dessa cova, tira ele dessa situação a qual ele está vivendo. Então hoje eu quero falar para você, na maioria das vezes, meu amado irmão, a pessoa que está do teu lado está precisando simplesmente de um abraço, e você pega ele e acaba de lançar ele de cima de um precipício. Então, no momento que nós estamos vivendo hoje em dia, como Deus fala, uma das piores gerações. Por quê? Porque as pessoas são depressivas, as pessoas são, na maioria das vezes, ansiosas, as pessoas querem tudo muito rápido, as pessoas buscam, na maioria das vezes, Senhor, eu vou, na maioria das vezes, afundar em bebida, afundar em serviço, afundar nas lágrimas, afundar nisso, afundar naquilo. E na maioria das vezes isso não te resolve. Você sabe por quê? Porque quem resolve sua vida é Deus. Quem pode entrar na tua vida e resolver a tua vida é o Senhor. Por isso eu falo nesse momento, meu irmão, o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Muita gente fala bem assim: eu sou melhor do que o meu irmão. Eu sou melhor do que ele, eu sou acima dele, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós diante de Deus somos nada. Todos nós diante de Deus somos todos iguais. Mas na maioria das vezes um ser humano, ele quer ser melhor do que o outro, ele quer passar por cima do outro, ele quer passar por cima da pessoa. Se a pessoa hoje em dia, você pode perceber uma coisa, dentro de uma empresa, a pessoa, ele é humilde, não é verdade? Quando ele pega um cargo, o que ele faz? Ele quer passar por cima de você. Isso está totalmente errado. Hoje, aquela pessoa até é seu amigo, mas no momento que ele pega um status, ele quer passar por cima de você. Deus, ele ensinou que nós temos que ter a virtude de Cristo. Qual que é a virtude de Cristo? Ser manso e humilde de coração. A primeira coisa que nós temos que ter é a virtude de Deus sobre a nossa vida. Muita gente, na maioria das vezes, não tem isso. Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade. Todos esperavam Jesus, um homem muito bonito aqui na face da terra. Jesus, ele veio numa face, na maioria das vezes, que ninguém esperava. Hoje, se você for ler lá no livro de Isaías,
Você vai ver que Jesus não era tão bonito como está escrito lá, como coloca nos filmes, a qual as pessoas colocam Jesus bonito de olhos verdes. Não, Jesus ele veio para confundir o sábio. Jesus ele veio para confundir aqueles que não são. Jesus ele veio para confundir aquelas pessoas na maioria das vezes que se acha demais, aquelas pessoas na maioria das vezes que se acha superior aos outros. Jesus ele veio para confundir os que são. Por isso eu falo para você nessa noite, meu amado irmão, Jesus, a palavra de Deus fala que a primeira coisa ele era sem beleza e sem formosura. Aí as pessoas colocam. E o primeiro exemplo de humildade. Quando Jesus foi nascer, todo mundo falava que ele seria rei dos judeus. Então todo mundo estava esperando um rei. Não era verdade? Jesus vai e nasce no pior lugar. Ele nasceu, escolheu para nascer no meio de uma manjedoura. Eu tomo como um exemplo de humildade. Ele, como Deus, que ele era Deus, ele poderia ter escolhido o melhor lugar para ele ter nascido. Ele poderia ter escolhido o melhor hospital. Ele poderia ter escolhido, naquele tempo, ser rico. Não, mas ele escolheu trabalhar. Ele escolheu, na maioria das vezes, ser carpinteiro juntamente com seu pai. Ele escolheu ser pequeno, porque, na realidade, aquele que se quer ser grande, ele se torna o menor, diz a palavra de Deus. Então, o que eu falo para você? Jesus ele foi o maior exemplo que existiu aqui na face da terra de humildade. Hoje o que está faltando na maioria das vezes nas pessoas são humildade. Na realidade reconhecer que você não é nada, quem é tudo na tua vida é Deus. Na maioria na nossa vida nós temos que reconhecer que acima de todas as coisas existe Deus. Eu falo para você simplesmente uma coisa. Quando, na maioria das vezes, graças ao nosso bom Deus, eu agradeço muito a Deus por isso, que Deus tem nos usado quanto nas viagens, quanto para falar com pessoas, para abençoar a vida de pessoas. Na maioria das vezes, em todo lugar a qual as pessoas sempre nos chamam, nós vamos sempre humildes de camiseta, calça jeans, todo tranquilo. Aí a pessoa falou, ixi, esse aí é o pastor Márcio que você estava falando. Aleluia, não é esse aí que é o pastor Márcio que eu estava esperando, não, é isso sim. Então o que eu falo para você? Deus, o homem, ele vai olhar para você pela sua aparência. Deus vai olhar para você pelo seu coração. E todas as vezes que Deus tem nos usado para falar com pessoas tem acontecido. Por isso eu falo para você simplesmente uma coisa, meu amado irmão. Nunca julgue ninguém pela sua aparência. Julgue as pessoas simplesmente pelo teu coração. Quando nós trabalhávamos lá no shopping, na maioria das vezes nós via muita gente engravatada roubando, muita gente de status social roubando, e na maioria das vezes, qual que é o erro das pessoas? Só olhar os pés, aquele lá na maioria das vezes, esse já é ladrão, e na maioria das vezes você também está olhando, está julgando a aparência das pessoas, e Deus na maioria das vezes ele fala para nós, começa a julgar menos e amar mais. Na maioria das vezes, olha, o coração tem vezes, na maioria das vezes, que uma pessoa ele tem trabalhado sujo. Ele trabalha na maioria das vezes ali numa borracharia, isso, ele tem um coração melhor do que aquele que está lá em cima, que se diz melhor do que ele. Então eu falo para você simplesmente uma coisa, Deus tem julgado nós muito pelo nosso coração, porque no momento que nós estamos fracos, é no momento que nós estamos fortes. Então o que eu falo para você nessa noite, meu amado irmão? Para muitas pessoas que têm pensado em desistir no meio do caminho, lembre, meu amado irmão, todo mundo lá no deserto, quando ele estava para chegar na terra prometida, eles teve que passar, eles teve que perseverar para ele chegar até lá. Todo mundo que eles quer conseguir uma bênção, o que você tem que fazer? Você tem que perseverar. Se você quer uma bênção na tua vida, você tem que perseverar por ela. Na maioria das vezes, muitas pessoas têm na maioria das vezes, se sentiram fraco, inútil. Mas Deus está falando para mim e para você nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Na maioria das vezes, no momento que você estiver mais fraco, vai para o joelho, vai orar a Deus, vai buscar. No momento, na maioria das vezes, que você estiver mais sofrendo, é o momento que você tem que mais a chegar diante do Senhor. No momento que você vai estar fraco, é no momento que você vai estar forte. Então eu quero falar para você simplesmente uma coisa, meu amado irmão. As igrejas estão fechadas. Mas não é por isso que nós temos que deixar de levar a palavra de Deus para as pessoas, não. As igrejas estão fechadas, mas não é por isso que nós temos que deixar de anunciar o evangelho, não. Porque no momento a qual nós temos que anunciar a palavra de Deus, é nesse momento em que na maioria das vezes nós vivemos num mundo de incerteza. É nesse momento que nós vivemos num mundo no qual na maioria das vezes você não sabe nem o que vai acontecer com você. Por isso eu tenho falado para você nessa noite. Não abaixe sua cabeça, não, meu amado irmão. Não abaixe a sua cabeça pelo seu problema que você está enfrentando, não. Porque na maioria das vezes, se nós estamos enfrentando um problema, Deus tem propósito em todas as situações debaixo do céu. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua história. Se você tem passado um problema, se você tem passado uma luta, Deus tem propósito nessa situação, na tua vida. Por isso eu quero falar para você nessa noite. Você, que na maioria das vezes
Fala pra Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou voltar para as coisas erradas, igual hoje um que me procurou, falou: oh, eu não aguento mais essa luta, eu acho que eu vou voltar pro mundo a fazer todas as coisas erradas. Você acha que vai melhorar a sua vida? Negativo, as coisas só vai se complicar muito mais. Então eu quero falar para você, se tá difícil com Deus aqui, muito mais difícil ficará se nós não tiver Deus na nossa vida. Então o que é que eu falo para você nessa noite, meu amado irmão? Não desista. Não pare, não cai no primeiro prato do inimigo que ele tem lançado na tua vida, não. O inimigo, ele só tem um papel na tua vida: matar, roubar e destruir. Jesus, ele tem um papel na tua vida: te dar vida e vida com abundância. Então o que eu falo para você nessa noite? Aleluia, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus tem falado ao nosso coração, Deus vai falar por você nessa noite. Hoje nós tínhamos preparado um estudo para nós dar um estudo, e Deus tem falado libertação, porque muitas pessoas que estão aqui na live hoje, aleluia, está precisando. Deus querido, aleluia, muitas pessoas que estão aqui na live estão precisando se libertar de maldições. Muitas pessoas aqui na live que estão aqui nessa noite tem precisado perdoar. Muitas pessoas que estão aqui na live nessa noite têm precisado quebrantar o seu coração diante de Deus, têm precisado diminuir diante do Senhor. Muitas pessoas que estão aqui na live nessa noite têm precisado que Deus tem falado, que Deus tem tocado na tua vida, na tua história. Muitas pessoas na tua vida, aqui que está nessa live nessa noite, precisa do Senhor dos Exércitos nesse momento. Então, meu amado irmão, se o mundo está de ponta cabeça, aleluia, seja tu a diferença nesse mundo pecaminoso, seja a tua diferença nesse mundo a qual na maioria das vezes, aleluia, glória a Deus, a qual na maioria das vezes muitas pessoas só têm julgado, mas ajudar são poucos. Muitas pessoas só têm pegado o próximo e lançado ele lá dentro da cova. Ajude, meu amado irmão, o teu próximo que está precisando de ti nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Deus colocou no nosso coração de ter projeto de obras sociais. Deus tem mandado cesta básica para nós levar para pessoas carentes, roupa, calçado. Da onde que vem isso tudo? De Deus. Deus provém, tá? E para Deus abençoar alguém, sempre ele vai usar um homem para abençoar o outro. Então o que eu falo para você nessa noite, meu amado irmão? Se você está vivendo, na maioria das vezes, passando por isso, por aquilo, creia, Jesus vai mudar a tua história. Na maioria das vezes, se você está vivendo, falando bem assim: Senhor, o que será da minha vida amanhã? Não preocupa não. Vivo hoje, porque o amanhã só pertence a Deus na tua vida e na tua história. Você não sabe não o que vai acontecer amanhã. Mas muita gente tem feito os planos e falado para Deus assim: amanhã nós iremos ali, depois da manhã nós iremos ali. E Deus fala para você nessa noite: louco, e se essa noite pedir a tua alma, o que tu tem para oferecer? Nada. Então nessa noite, meu amado irmão, não fica focado muito nas coisas desse mundo não, porque na maioria das vezes esse mundo só tem destruição para mim e para você. Esse mundo na maioria das vezes só tem problema, só tem devastação. Mas Jesus só tem vitória na tua vida. Deus só tem bênção na tua vida. Deus só tem vitória na tua vida. Então eu falo para você, nós estamos usando a rede social hoje para pregar, para falar a palavra de Deus no teu coração. Jesus te ama e Jesus nunca desistiu de ti. Jesus ama você muito, meu amado irmão. Aleluia. Para honra e glória do nome de Jesus. Eu agradeço muito a Deus. Eu falo para muitas pessoas: Deus tem me usado somente para pessoas depressivas, que ninguém quer ele. Pessoas ansiosas, ninguém quer. Na maioria das vezes, pessoas só quer pegar um a outro quando ele está produzindo o quê? Frutos. Ah, se você tem um dízimo bom, se você tem uma oferta boa, eu vou orar por você. Não, na maioria das vezes Deus fala bem assim, ó: Deus, ele não veio para os sãos, Deus, ele veio para os doentes. O são não precisa de médico, mas o doente precisa. Na maioria das vezes, muitas pessoas hoje em dia têm passado doenças da alma. Deus, ele veio para você que está precisando verdadeiramente de Deus nesse momento. Aleluia. Se tudo está bem na tua vida, é lógico que você, na maioria das vezes, você vai falar: oh, eu estou forte, eu não preciso de ninguém não. E Deus fala para você: você precisa sim. Abaixa, deixa o teu orgulho de lado e começa a colocar Deus acima da tua vida. Deixa o teu orgulho de lado e começa a reconhecer que somente Deus é Deus. Deixa, na maioria das vezes, o teu ego de dizer que você é acima das pessoas. Jamais. Nós nunca nunca seremos acima de ninguém, meu amado irmão. Somos nada. Nós somos pó, nós não somos ninguém. Nós somos menos do que pó, somos menos do que cinza. E Jesus está falando ao meu coração e ao teu nessa noite. Se você nessa noite pensa em desistir do teu chamado, Jesus fala para você: não, prossiga em frente. Não olhe
trás. Muitas pessoas têm perecido porque têm voltado, retrocedido, tem sido como o cão que volta ao seu próprio vômito. Deus fala para você nessa noite: prossiga em frente, não olha nem para a direita, não olha para a esquerda, olhe para o autor e consumador da tua vida, Jesus. Se você vai olhar para a esquerda, tem pessoas fofoqueiras falando da tua vida. Se você olhar para a direita, tem pessoas na maioria querendo te destruir. Mas se você olhar para Cristo, você vai ver que vai ter vitória na tua vida. Se você começar a olhar para o autor e consumador da tua vida, Jesus, você vai ver que tem vitória. Por isso, não abaixe tua cabeça, meu amado irmão. Não abaixe a tua cabeça, minha amada irmã. Continua crendo, continua louvando, engrandecendo a Deus, porque Ele é bom e a sua glória ela dura para sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Seja você, meu amado irmão, o maior exemplo de Cristo. Deus fala para mim e para você que primeiramente você é sal. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Se você é a luz do mundo, a primeira coisa que você tem que ser é exemplo na vida das pessoas. Se você quer fazer a diferença, seja você primeiro um exemplo a qual tantas pessoas precisam. Seja você um exemplo dentro da tua casa. Seja você um exemplo no meio da tua família. Seja um exemplo no meio dos teus amigos. Seja um exemplo para as pessoas que te rodeiam. Seja você a diferença que esse mundo tanto precisa. Mas muitas pessoas hoje em dia, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, minha prima Mônica, glória a Deus aqui na live, glória a Deus. Eu falo para você simplesmente uma coisa, meu amado irmão. Não desista jamais. Não retrocede não. Prossiga em frente. Creia verdadeiramente que Deus é contigo, que Deus vai mudar a tua vida, que Deus vai mudar a tua história, aleluia. Hoje Deus está trazendo minha família em peso aqui para a live, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Hoje parece que Deus tinha até um propósito aqui nessa live hoje. Nós íamos fazer pelo Facebook da igreja, e o Facebook da igreja foi travado, foi bloqueado. Nós estamos fazendo no nosso Facebook pessoal. E para a honra e glória do Senhor Jesus, essa palavra tem alcançado o vosso coração. Aleluia, para a honra e glória do nome de Jesus. Então, meu amado irmão, muitas pessoas hoje em dia, ele tem olhado o que é aparência. Oh, Jesus primeiramente ele veio para quem? Para publicanos e pecadores. Não, eu não posso conversar com aquela pessoa não, porque ele é ímpio. Ah, eu não posso orar por ele não, porque isso e aquilo. Rapaz, você nunca foi melhor do que ninguém. Nós nunca foi melhor do que ninguém. Então o que eu falo para você nesse momento, meu amado irmão? Se alguém precisar de ti, estende as tuas mãos, mas não lança primeiramente, aponta ele não lança ele para dentro da cova não. Quando alguém precisar de ti, pega na mão dele, levanta ele. Quando alguém precisar de ti, segura nas mãos dele. Seja você a diferença que tantas pessoas precisam. Aleluia, glória a Deus. Então o que eu falo para você, meu amado irmão? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Existia um homem lá na terra de Ur que se chamava Abraão. Aquele homem, ele decidiu ser diferente de todo aquele povo que estava ali. Ele decidiu não contaminar com aquela idolatria. Deus chamou ele, falou primeiro para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Ele tinha, eu farei de ti uma grande nação. O que ele fez? Obedeceu a Deus. Hoje, na maioria das vezes, qual que está sendo o nosso erro? Não obedecer à voz de Deus quando Ele fala conosco. Na maioria das vezes, quando Deus fala contigo, a primeira coisa que você coloca no teu coração é dúvida. Tira a dúvida da tua vida e coloca Deus em cima de todas as coisas. A primeira coisa que Abraão fez foi pegar a sua família do meio daquela idolatria e começou a ir. Ele foi para a cidade de Arã. Lá ele não foi abençoado. Aleluia. Você viu como na maioria das vezes você não pode desistir? Ele foi para a cidade de Canaã. E quando ele chegou na cidade de Canaã, lá existia um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que era o próprio Cristo no Antigo Testamento, que chegou e o abençoou. A partir daquele momento, todas as coisas para Abraão começaram a dar certo. Você sabe por quê que todas as coisas para Abraão começou a dar certo? Porque ele não desistiu. Sabe por que na maioria das vezes as coisas não estão dando certo para você? É porque você tem retrocedido, não tem acreditado no plano de Deus na tua vida. Você sabe por que na maioria das vezes Deus prometeu te honrar, Deus prometeu levantar você, Deus prometeu fazer a diferença na tua vida, na maioria das vezes não está dando certo? É porque você tem retrocedido e voltado para trás. Então o que eu falo para você, meu irmão? Deus, ele falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. Oh, glória a Deus, meu amigo Cláudio. Aleluia. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra a qual eu te determinei. De ti eu te farei uma grande nação e tu serás uma bênção. Então o que eu falo para você, meu amado irmão? O erro nosso hoje é não obedecer o chamado de Cristo. Muitas pessoas chegou em mim e falou para mim bem assim: rapaz, você é doido. Você vai sair do serviço e vai ser pastor. Você saiu do serviço e vai viver o plano que Deus chamou você. Eu falei: vou. Cheguei lá no chefe, falei: pode
me mandar embora nessa remessa, qual vai me mandar. Por quê? Porque eu acreditei no propósito que Deus tinha na minha vida. Então, meu amado irmão, eu não dependo nem de prata nem de ouro, eu dependo de Deus. Então, o que eu falo para você nesse momento? E a partir desse momento que eu vim para Deus viver, eu nunca vivi tão bem na minha vida como é viver o evangelho pregando a palavra de Deus. Nada nos falta. E na maioria das vezes Deus nos manda até para ajudar outras pessoas que na maioria das vezes está precisando. Na maioria das vezes, quando nós estávamos trabalhando, rapaz do céu, dava um trabalho para abastecer moto, para abastecer carro. Jesus, amado, só passava perrengue, luta, dificuldade. Mas na maioria das vezes, jamais, meu amado irmão, eu desisti do propósito que Deus me chamou. Muitas pessoas têm caído no meio do caminho. É porque Deus tem feito uma promessa na tua vida. E você tem desistido no meio do caminho. E Deus está falando para mim e para você nesse momento. Não pare. Não pare, aproveite o seu chamado, creia verdadeiramente que Deus vai te honrar. Se Deus prometeu te dar uma casa, Deus vai te dar. Se Deus prometeu te dar um carro, Deus vai te dar. Se Deus prometeu honrar a tua vida, Deus vai fazer. Eu falo pra você o seguinte, eu sempre tinha vontade na minha vida de comprar uma casa. Enquanto na maioria das vezes eu não criei no plano de Deus, eu continuava falando pras pessoas, eu quero comprar uma casa, pra todo mundo que via, eu quero comprar uma casa, eu nunca comprava. Você sabe por quê? Porque na maioria das vezes, muitas pessoas que têm rodeado você, eles não estão torcendo pelo plano de Deus que está na tua vida. Na maioria das vezes Deus fala para nós muitas coisas, meu amado irmão. Cala-te, deixa Deus fazer a diferença na tua vida e na tua história. Começa a calar e deixar Deus fazer na tua vida. Oh glória, oh aleluia. Hoje meus amigos estão em peso aqui para honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Então o que eu falo para você, meu amado irmão? Muitas coisas. Abraão, quando Deus chamou ele lá na terra de Ur, ele calou e obedeceu. Muitas coisas não estão acontecendo na tua vida porque você tem falado demais. Fale menos. Deixa Deus fazer na tua vida. Depois que Deus fazer na tua vida, as pessoas vão notar que Deus é contigo, que Deus prometeu e cumpriu. Então o que eu falo para você? Para honra e glória do nome de Jesus, Deus falou para mim bem assim, eu vou levar você para São Paulo, vou levar você para o Rio de Janeiro, vou levar você para pregar a minha palavra. Eu peguei essa palavra e guardei no meu coração, porque eu criei que Deus faria isso. Na maioria das vezes, aí as pessoas vão falar, rapaz, você tá doido, como é que Deus vai fazer isso na tua vida? Eu falei bem assim, sabe por quê? Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu mudar a tua vida, Ele vai mudar, Ele vai cumprir. Porque quando Deus, Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo o Senhor falado na tua vida, Ele vai cumprir. Então o que eu falo para você hoje, meu amado irmão, nesse culto de libertação hoje, que Deus tá falando poderosamente ao nosso coração. Não desista, meu amado irmão, não pare. Não pare do que Deus tem prometido na tua vida. Não desiste jamais. Aí eu falo para você simplesmente uma coisa. Para honra e glória do nome de Jesus, muitas pessoas, na maioria das vezes, ele tem fracassado. Por quê? Porque tem se corrompido. Deus, ele não tem compromisso com o corrupto. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então, muitas pessoas falam bem assim, rapaz, eu fiz isso, fiz aquilo, por que eu não fui abençoado? Porque na maioria das vezes a corrupção está dentro do seu coração. Deus fala verdadeiramente, o homem, ele vai julgar a tua aparência. Deus, ele vai julgar o teu coração. Todo mundo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, ele tem julgado o teu coração. Muitas pessoas, na maioria das vezes, ele tem julgado. Simplesmente hoje, nesse mundo que nós vivemos, o que as pessoas olham? Se eu tenho um carro bom, todo mundo fala, ixi, eu quero aproximar dele porque eu tenho um carro bom. Se eu tenho uma casa boa, todo mundo quer aproximar de você. Na maioria das vezes está esquecendo primeiramente do teu coração. Deus, ele fala simplesmente uma coisa, meu amado irmão. O homem vai julgar sempre a sua aparência. O homem vai falar bem assim, você não vai conseguir. Tem pessoas, na maioria das vezes, que você está contando seus sonhos, seus projetos para ele. Ele fala bem assim, quando você conta pra ele, quando você vira as costas, ele fala, você nunca vai conseguir. Mas Deus está falando para você nesse momento, cala-te e deixa Deus fazer. De vez de você contar o seu problema para pessoas que não estão sonhando o mesmo sonho que você, comece a contar o seu sonho para Deus, que Deus vai mudar a sua história. Deus viu Abraão diferente daquele povo de Ur, aquele povo estava contrariado pela idolatria. Aquele povo estava, aleluia, contaminado. Hoje, se você for olhar, Jesus, ele falou muito claro para nós, ó, assim como nos tempos de Noé, seria no tempo do filho do homem, o povo bebia, comia, dava em casamento, até que veio o dilúvio e o levou. Noé falava para todo aquele povo que ia cair um grande dilúvio sobre a face da terra, ninguém acreditava nele. Hoje nós estamos falando, Jesus está voltando, ninguém acredita que Jesus está voltando, o povo está se corrompendo, caindo. Na maioria das vezes o povo come, bebe, dá-se em casamento, mas Jesus está voltando. Então o que eu falo para você? Acredite no teu chamado. Acredite no propósito que Deus tem na tua vida. Acredite no propósito a qual Deus te chamou, a qual Deus resgatou você lá do mundo, a qual Deus pegou na tua mão e falou para você, seja você a diferença nesse mundo tão sofrido, nesse mundo tão difícil. Mas na maioria das vezes as pessoas, eles querem se espelhar nos outros.
Ah, se o político ele é corrupto, eu vou contaminar também, eu vou ser também. Se meu amigo está roubando, eu também vou roubar. Não, negativo, você não vai fazer o que as pessoas estão fazendo. Seja você o espelho. Mesmo que na maioria das vezes, seja você a diferença, meu amado irmão, que esse mundo precisa. Seja a diferença, você é a diferença que a sua família precisa. Quando Jesus me chamou antes, lá atrás, principalmente quando eu vivia no mundo de podridão, no mundo de pecado, ninguém acreditava no chamado que Deus tinha na minha vida. Ninguém acreditava que Jesus ia levantar para mim ser um pregador da palavra de Deus. Ninguém acreditaria que Jesus faria o chamado a qual ele tem na minha vida. Mas quando Deus, ele trouxe eu para a presença de Deus, o que Deus começou a mudar? Deus começou a mudar a história. Então o que eu falo para você, meu amado irmão? Deus, ele vai mudar o seu cativeiro e fazer esse cativeiro de sofrimento, esse cativeiro de angústia, esse cativeiro de decepção na tua vida, num cativeiro de vitória, para mostrar para você que ele ainda é Deus na face da terra, que ele ainda fala e acontece. Deus não tem mudado não, meu amado irmão. Quem tem mudado somos nós. Deus não tem mudado não. No momento que você clamar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, Jesus, ele vai estar sempre pronto para responder a tua oração. No momento que você se achegar a Deus, achegai-vos a Deus de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração, e Deus vai chegar a você e Deus vai te abençoar para a honra e glória do nome de Jesus, porque Deus, ele é fiel. Então o que eu falo para você nesse momento, meu amado irmão? O erro nosso é olhar as pessoas, começar a julgar demais as pessoas. Oh, meu Deus do céu, por que fulano consegue as coisas e eu não consigo? Oh, meu Deus, porque eu sou pior do que todo mundo. Nós já estamos nos maldizendo, jamais. Deus fez você a imagem e semelhança de Deus. Você não pode ficar nesse sofrimento aí não, nessa maldição não. Deus fez você para ser imagem e semelhança. Deus fez você para fazer a diferença aqui na face da terra. O erro de muitas pessoas tem falado bem assim: oh, meu Deus, mas o ímpio prospera e eu não prospero. O ímpio tem prosperado, o ímpio tem crescido, o ímpio tem conseguido a cada dia mais ficar mais rico. Rapaz, para de olhar as pessoas, começa a trabalhar, começa a conseguir o que Deus tem na tua vida, começa a correr atrás dos teus sonhos, dos teus ideais. Para de olhar para as pessoas e começa a olhar para você. O que Deus tem na tua vida, ele vai cumprir para a honra e glória do nome de Jesus. O que Deus tem na tua história, ele vai cumprir. Se Deus prometeu para você, meu amado irmão, aleluia, porque tudo na nossa vida aqui na face da terra, Deus tem um propósito. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de chover, há tempo de fazer sol. Há tempo de todas as coisas. Então o que eu falo para você? O seu tempo também vai chegar. O tempo de muitas pessoas chega, um chega primeiro, outro chega depois, mas o que Deus tem na tua vida, ele vai cumprir. Creia você que Deus é na tua vida e na tua história para a honra e glória do nome de Jesus. Então o que eu tenho para falar para você nesse momento, meu amado irmão? Jamais, meu amado irmão, desista. Jamais desista do que Deus tem, do teu chamado. Jamais desista. A palavra de Deus, ela fala para nós bem assim: o espírito está pronto, a carne é fraca, né? O inimigo sempre ele vai estar colocando pratos na tua vida para você desistir. Se você está na presença de Deus, a primeira coisa que o inimigo vai colocar na tua vida é o quê? Coisa para tirar o seu foco da tua bênção. Por isso que Deus fala para mim bem assim para você: não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para Jesus. Começa a olhar para Jesus e os teus problemas vão cair por terra. A sua luta, a sua dificuldade vai cair por terra a partir do momento que você começar a colocar Deus na tua vida acima de todas as coisas. Na live passada, no domingo, Deus nos usou para falar com Lúcia, que é minha irmã de sangue, e hoje ela me falou que tudo que Deus mandou falar com ela se cumpriu. Então o que eu falo para você, meu amado irmão? Deus, quando ele falar na tua vida, ele tem que cumprir. Muitas pessoas têm desistido, na maioria das vezes. Oh, mas Deus prometeu para mim, mas Deus falou lá atrás na minha vida, e por que nunca cumpriu? Se foi Deus que falou contigo, eu falo simplesmente uma coisa para você: se foi Deus que falou, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Se foi Deus que falou com você, todas as palavras que Deus falou na tua vida vai se cumprir, vai se concretizar. Se Deus prometeu te dar um casamento, ele vai dar. Se Deus prometeu mudar o seu casamento, ele vai fazer. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se Deus prometeu te honrar na face da terra, Deus vai te honrar. Se Deus prometeu te usar na face da terra, Deus vai te usar. Então, na maioria das vezes, para de olhar para o problema dos outros e começa a olhar que Deus é contigo. Na maioria das vezes, muitas pessoas têm procurado e falado: oh, ora por mim, intercede por mim. Na maioria das vezes, o maior profeta da tua vida está calado, que é você. Começa a orar, começa a acreditar que Deus é na tua vida, meu amado irmão. Começa a acreditar que Deus vai mudar a tua história, o teu cativeiro, porque Ele é um Deus que promete e cumpre. Ele não é Deus que minta. O nosso Deus, ele não mente. O nosso Deus, quando ele promete na tua vida, ele vai cumprir. Para você ter ideia, Deus fez uma promessa para Abraão, mas ele foi cumprir quando Abraão estava velho. Por quê?
Porque Abraão soube esperar o tempo de Deus e não blasfemou. Qual que está sendo o nosso erro? É murmurar demais contra Deus. Oh, Senhor, o Senhor falou na minha vida, cadê esse que se cumpre? Não, para. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu falo para você simplesmente uma coisa. Quando eu vim do mundo, que eu aprontava, eu trabalhei em boate, trabalhei, até minha amiga Regina, que entrou aqui agora, ela trabalhou conosco na boate. Quando eu consegui muitas coisas assim, mas quando eu vim para a presença de Deus, a primeira coisa que eu fiz foi perder tudo, você acredita? Perdi todas as coisas que eu tinha conseguido lá no mundo. Aí, o que eu falei para Deus? Senhor, mas se foi o Senhor que me buscou do mundo, o porquê que eu estou passando por toda essa situação? Mas para tudo Deus tinha propósito. Então o que eu falo na tua vida? Para tudo Deus tem propósito. Tem coisa na tua vida que vai ser retirada, mas tem coisa na tua vida que vai ser acrescentada para mostrar que Deus é Deus. Primeiro, meu amado irmão, você tem que buscar o reino do céu, a sua justiça. A demais coisa vai ser acrescentada. Se você for obediente a Deus, se Deus vai dar alguma coisa na tua vida pela sua obediência. Se você for obediente ao Senhor, Deus vai fazer na tua vida pela sua obediência, não por merecimento, porque na maioria das vezes nós não nem merecemos nem ser chamados de filho, mas mesmo assim Deus tem nos amado. Na maioria das vezes nós não temos nem merecido ser chamado, aleluia, para essa presença tão maravilhosa que é a presença de Deus, mas Deus acreditou em você quando Ele pagou, aleluia, um alto preço por mim e por você ali na cruz do Calvário. Deus acreditou na sua vida, Deus acreditou em mim e em você quando Ele pagou um alto preço, comprou eu e você a preço de sangue, meu amado irmão. Se você for olhar, nós éramos escravo do pecado. Se nós for olhar, nós éramos inimigo de Deus, pessoas condenadas à morte, porque o povo que Deus escolheu para Ele foi o povo de Israel, e nós éramos gentios, inimigos de Deus, mas Deus acreditou em mim e em você. Satanás falou, Jesus falou, o que é que você quer por toda essa nação, por todo esse povo? Satanás falou o preço do teu sangue, então Jesus falou, eu pago, porque Jesus acreditou. Por isso que Jesus vai reinar eternamente lá no céu comigo e com você. Sabe por quê? Porque Ele é Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Ele acreditou no teu chamado. Por isso, se Deus acredita em você, por que você não está acreditando? Se Deus tem acreditado que você vai conseguir, por que você não tem acreditado? Se Deus tem acreditado na tua vitória, por que você não tem acreditado? Se Deus te resgatou, por que você não tem acreditado no teu projeto? Nós temos olhado na maioria das vezes por lado. Nós temos olhado, rapaz, eu sou perseguido demais dentro do meu emprego. Oh, meu Deus, todo mundo só quer me derrubar. Todo mundo só quer me colocar lá pra baixo. Para de se vitimizar. E acredita que se foi Deus que colocou você lá, a porta que Deus abriu na tua vida, não vai ter ninguém que vai fechar pra honra e glória do nome de Jesus. As portas que Deus abre na tua vida, Satanás maldito nenhum fecha. Porque na maioria das vezes, meu amado irmão, na maioria das vezes você tem perdido a tua bênção por causa de você mesmo. Para de ser você mesmo o maior travador das tuas bênçãos. Para de ser você mesmo. Aleluia, glória a Deus. Aquelas pessoas que não têm acreditado no teu sonho, no teu projeto. Jesus acreditou em você. Ele foi chicoteado por você. Ele foi cuspido por você. Ele acreditou no teu sonho. Ele acreditou no teu projeto. Ele acreditou. Ele falou para você que você teria aflições nesse mundo, mas que você tivesse bom ânimo, porque Ele venceu e você também venceria. Acredite, meu amado, mais em você. Para de pensar em desistir. Muita gente fala, ô Senhor, na maioria das vezes eu acho que morrer pra mim resolve meu problema. Não vai resolver não, você só vai complicar mais a sua situação. Por quê? Porque na maioria das vezes você pode até resolver o seu problema aqui, mas você tem uma alma que vai prestar conta diante de Deus. Na maioria das vezes você pode até falar bem assim, se eu me suicidar hoje, eu acabo com todo esse sofrimento. Não, na maioria das vezes, eu falo pra você, o erro nosso, na maioria das vezes, é não achegar a Deus no momento que nós mais precisamos. Porque no momento que estamos fracos, é no momento que estamos fortes. É no momento que mais você está passando por dificuldade na tua vida. É no momento que você está mais passando. Porque eu falo para você simplesmente uma coisa. Existia um homem que ele era muito grande. Aleluia, dentro da empresa. E ele humilhava o pior funcionário lá dentro. Ele era gerente e humilhava esse funcionário. E esse funcionário sempre calado, servo de Deus calado. E aquele homem sempre humilhando porque estava com um cargo hierárquico maior, né? Ele era gerente ali dentro daquela empresa. Aleluia. Então, aquele homem humilhava. E chegou um dia de primeiro ser mandado embora aquele rapaz. Ele fez tudo até mandar embora aquele rapaz. E depois ele foi mandado embora.
E quando depois ele foi procurar emprego, você sabe quem que era o encarregado daquela empresa a qual ele estava procurando? Aquele quem mais ele humilhava. Por isso hoje em dia nós não podemos humilhar ninguém, nós não podemos desacreditar em ninguém, nós não podemos dizer que você é melhor do que ninguém, porque o maior de todos é Deus, e Deus é maior na tua vida e na tua história, meu irmão. Acredita, meu irmão, em ti, acredita muito no que Deus tem feito na tua vida e na tua história, acredita, meu amado irmão, no seu chamado, acredita, não para. Deus, ele fez nós para caminhar em frente. Deus fez nós para prosseguir, não olhar para trás. Para você ver aquela mulher de Ló, ela saiu de Sodoma, ela olhou para trás, por quê? Porque o coração dela estava preso de todas aquelas ganâncias ali naquele lugar. Mas quando ela saiu daquele lugar que ela olhou para trás, o anjo falou bem assim, ó, você sai daqui de dentro da cidade, nós vamos destruir a cidade, mas você não olhe para trás. O que ela fez? Ela olhou para trás e transformou na estátua de sal. Na maioria das vezes você está perdendo a tua bênção porque você está olhando para trás. Na maioria das vezes você está perdendo a bênção de você ser abençoado, de você conseguir a tua bênção. Na maioria das vezes de você estar olhando para trás e não acreditar verdadeiramente no que Deus tem na tua vida e na tua história. Na maioria das vezes você tem perdido aquilo quanto Deus tem vindo para entregar nas tuas mãos. Na maioria das vezes, por quê? Porque você não tem acreditado. Acredite, meu amado irmão, no que Deus tem na tua vida e na tua história. Acredite. Deus, ele é o Deus que promete e cumpre, meu amado irmão. Mas Deus, primeiramente, ele vai depender de você. Porque nós temos, meu amado irmão, o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Na maioria das vezes, tudo que nós plantamos, nós colhe. Se nós for desobediente a Deus, você não pensa que você vai colher coisas boas. Mas na maioria das vezes, a obediência a Deus, ela vai gerar fruto. Deus, ele é um pai maravilhoso na nossa vida. Mas ele exerce que um filho seja obediente a ele. Então, o que eu falo para você nesse momento, meu amado irmão? Na maioria das vezes, o erro nosso está sendo olhar para trás. O erro nosso, na maioria das vezes, não está sendo acreditar verdadeiramente no que Deus tem te chamado. O erro nosso na maioria das vezes, estar olhando o problema dos outros e não estar olhando o seu. O erro nosso, na maioria das vezes, é estar apontando os outros, sendo que na maioria das vezes tem 3 dedos voltados para você. O erro nosso, na maioria das vezes, é achar que nós somos melhores do que alguém, sendo que não somos nada. O erro nosso, na maioria das vezes, falar os nossos problemas para pessoas que não estão sonhando o mesmo sonho que nós. O erro nosso, na maioria das vezes, é achar que verdadeiramente aquela pessoa, mas é meu amigo. Não, isso sempre, o único que nunca vai trair você é Jesus Cristo. O único que nunca vai te abandonar é Jesus. O único que nunca vai deixar você é Jesus. Na maioria das vezes você está contando o seu erro, o seu problema, na maioria das vezes para pessoas que não estão sonhando o mesmo sonho que você. E Deus está falando nessa noite para mim e para você, meu amado irmão. Acredita no propósito de Deus na tua vida. Acredita no chamado. Acredita verdadeiramente que Jesus é contigo. Acredita verdadeiramente que Jesus, ele é fiel. Que Jesus, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel até o final para cumprir. Aquele que prometeu te honrar, meu amado irmão, foi Deus, ele é fiel até o final para cumprir. Se ele prometeu honrar a tua empresa, ele vai honrar. Se Deus prometeu honrar você dentro do teu trabalho, ele vai honrar. Se Deus prometeu te dar um carro esse ano, ele vai honrar. Ah, Senhor, o erro nosso sabe o que é? Meu Deus, eu vivo um dia difícil. Não olha para Cristo, olha para Cristo. Porque a partir do momento que você olhar para Cristo, todos os seus medos vão morrer. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, o erro nosso, na maioria das vezes, é não enfrentar o medo de frente. É não acreditar verdadeiramente que Deus pode mudar a tua vida, a tua história. O erro nosso, na maioria das vezes, é não acreditar em Deus. Acredite verdadeiramente em Deus, meu amado irmão. Acredite verdadeiramente no Senhor, que ainda fala na face da terra. Acredite verdadeiramente em Deus, que tem mudado a tua vida, a tua história, o teu cativeiro. Então o que eu falo para você nessa noite, para honra e glória do nome de Jesus? Deus tem mudado vida, meu amado irmão. Deus tem mudado história, meu amado irmão. Mas ele vai depender unicamente de você. Aleluia. Deus, ele tem um projeto muito lindo na tua vida. Deus, ele tem um chamado. Acredite, não pare. Não pare, meu amado irmão. Se alguém está te machucando, na maioria das vezes não revide, cala-te, deixa Deus fazer por você. Na maioria das vezes, se alguém tá puxando o teu tapete lá no teu trabalho, cala-te, deixa Deus fazer por você. Porque o que Deus prometeu na tua vida, ele vai cumprir. O que Deus prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Então o que eu falo para você nessa noite, meu amado irmão? Creia, começa a crer, começa a ser o primeiro você mesmo a crer nas promessas que Deus tem na tua vida. Começa a ser você mesmo o maior incentivador da tua vida e da tua história. Começa a ser você mesmo o maior acreditador em você. Acredite na tua vitória, acredite na tua vida, não olhe para trás, prossiga em frente. Deus tem você para andar, Deus tem você para marchar. Você é soldado de Cristo, meu amado irmão. Marche em frente.
Não abaixa a cabeça, não. O erro do soldado, ele não tem medo da guerra, não é verdade? Você também não pode ter medo. Você tem que encarar o seu problema de frente. Acreditar verdadeiramente que Deus é contigo. Acreditar verdadeiramente que Deus é quem vai fazer por você. Acreditar verdadeiramente que é Deus que vai te honrar, que é Deus que vai fazer na tua vida e na tua história. Acredite em você. Deus prometeu honrar. Deus falou para nós bem assim: em tempo de crise eu ainda continuo sendo Deus, em tempo de dificuldade eu ainda continuo sendo Deus, em tempo de situações difíceis eu continuo sendo Deus. Mesmo que estamos em caos, mesmo que estamos em dificuldade, mesmo que nós vivemos o pior momento talvez da face da terra, mesmo que nós vivemos um momento de fome, você crê verdadeiramente que Deus é contigo? Então eu falo para você nessa noite: acredite que a marca de Jesus vai estar na tua vida para mostrar para você que Ele é Deus. Aleluia! A marca de Deus, ele tem que estar na tua vida, meu amado irmão. Mas para a marca de Cristo tem que estar na tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele tem que estar na tua face. As pessoas têm que notar que você é diferente. As pessoas têm que acreditar. Acredite em você. Se você não está acreditando, se você mesmo não está acreditando em ti, quem é que vai acreditar em ti? Você primeiramente tem que acreditar que Deus vai mudar a tua história, a tua vida. Aleluia. Começa a clamar a Jesus, começa a agradecer a Deus, porque Deus, ele é fiel. Começa a glorificar o nome do Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus, porque o que Deus prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Aleluia. Deus, ele falava para mim quando eu fui chamado para pregar. Primeiramente, Deus me levou para fora. Depois Deus falou para mim: eu vou levar você para o meio da tua família. E você vai pregar a minha palavra no meio da tua família. E eu falava para Deus: Senhor, mas o meu povo é incrédulo, na maioria das vezes não vai crer. Deus falava bem assim: você está olhando para você ou você está olhando para mim, que sou maior do que você? Então o que eu falo para você? Eu sou pequeno, né? Mas o meu Deus que está comigo, ele é grande. Então o que eu falo para você nesse momento, meu amado irmão? Aleluia. Acredite em você. Acredite no teu sonho. Acredite que Deus pode mudar a tua história. Acredite. Comece a acreditar nessa noite. Começa mais a acreditar. Comece pare de murmurar de Deus. Pare de falar mal do Senhor. Pare de, na maioria das vezes, falar: Senhor, cadê o Senhor diante da situação que eu estou vivendo? Deus está aí. Só está esperando na maioria das vezes que você mude, para que ele faça na tua vida e na tua história. Se Deus prometeu na tua vida, ele é fiel para cumprir. Você pode olhar que lá nos tempos antigos, a terra viveu tempos de muita fome. A terra viveu tempo de dificuldades. Para você ver, no tempo de Isaac, a terra viveu tempo de muita fome. O filho de Abraão, com o qual nós estávamos pregando, a terra viveu tempo de calamidade. Mas Deus honrou Isaac no tempo de crise. E eu falo para você, nós estamos vivendo uma pandemia terrível, que é o coronavírus, que tem matado, que tem destruído, que tem devastado vida, que tem acabado com muitas pessoas, destruído família. Mas eu falo para você: acredite em Deus, meu amado irmão, que a marca de Cristo tem que estar na tua vida. Acredite em Deus, meu amado irmão, em tempos difíceis agora. Acredite que Deus ainda fala na face da terra. Acredite que o nosso Deus ainda está conosco. Acredite que o nosso Deus ainda, meu amado irmão, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Acredite, meu amado irmão, que o Senhor Deus ainda vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa história, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Comece a acreditar, meu amado, no seu chamado. Comece a acreditar na vida espiritual que você tem com Deus. Aleluia. Para de se martirizar. Para de dizer que você é pequeno. Para de dizer que você não é nada. Para de dizer que na maioria das vezes você vai tirar sua vida porque não está resistindo mais. Acredite que Deus, ele fez você para marchar, para você ser forte, porque no momento que estamos fracos, é no momento que estamos fortes. E no momento que estamos fortes, é no momento que estamos fracos. No momento que estamos fortes demais, achamos que somos melhor do que os outros, Deus vai e te derruba, né? No momento que estamos fracos, é no momento que Deus vai te levantar. Então, no momento que você estiver lá em cima, cumprindo todas as promessas que Deus tem na tua vida, acredite verdadeiramente no Senhor. Não abandone a Deus por nada. Não deixe a Deus por nada. Não desista do Senhor. Não desista jamais do propósito que Deus tem na tua vida. Não desista jamais no teu chamado. Não desista jamais no que Deus tem na tua vida. Não desista jamais no chamado ao qual Deus te chamou. Porque Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que antes de você nascer, ele já te conhece. Até os cabelos da tua cabeça estão contados, diz a palavra de Deus. Então o que acontece? Deus, antes de te formar, ele sabia que você passaria por isso, passaria por aquilo, passaria por angústia, por dificuldade, por luta, por problema financeiro. Mas em nenhum momento ele mandou você desistir. Ele falou para nós: vocês teriam aflições aqui na face da terra.
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá. Então, meu amado irmão, essa palavra, a qual Deus falou ao nosso coração, que ela venha tocar poderosamente na tua vida, que ela venha continuar mudando a tua vida, venha mudar a tua história. Pega essa palavra de Deus, a qual foi pregada hoje, e guarda para si. Porque eu tenho certeza que Deus continuará te abençoando para a honra e glória do nome de Jesus. Acredite mais que Deus pode mudar a tua vida. Acredite mais no que Deus tem chamado você. Acredite mais no propósito que Deus tem feito na tua vida, no propósito a qual Deus tem te chamado pelo seu nome. Acredite mais, meu amado irmão, em você. Acredite muito mais nos projetos de Deus na tua vida. Então eu falo para você, meu amado irmão, nós estamos vivendo hoje, né? Sabe por quê? Porque amanhã só pertence a Deus. Nós sabemos o que acontece hoje. Amanhã nós não sabemos nem se nós vamos estar aqui. Nós não sabemos se nós passaremos por luta, por dificuldade, porque o amanhã só pertence ao Senhor. Por isso, meu amado irmão, enquanto você estiver vivendo hoje, agradeça. Agradeça a Deus pelo alimento ao qual Ele tem te dado. Agradeça a Deus por Ele ter te dado um trabalho. Agradeça a Deus. Aleluia, meu amigo Gilson. Muito obrigado. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo, por você ter saúde. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, Ele queria estar no seu lugar, ter pelo menos a saúde de andar. Para você ter ideia, Deus me usa muito na área de libertação e curas e várias outras áreas. Eu tenho andado por lugares a qual muitas pessoas, muitos cancerosos têm estado em cima de uma cama. Muitas pessoas têm passado por problema e têm vontade de ter a vida que você tem, você está reclamando. Eu levo cesta básica para a pessoa, na maioria das vezes, que está passando muita fome, que não tem nem o que comer. E aquelas pessoas com aquelas roupas rasgadas, com aquelas roupinhas mais assim batidas, que o nosso coração chega corta diante daquela situação. E ele fala bem assim: ô pastor, eu agradeço muito a Deus, porque o Senhor Deus ainda existe, ainda mandou alimento para nós. Aquelas pessoas são as pessoas muito gratas, meu amado irmão. Aquelas pessoas, para você ter ideia, nós levou uma cesta lá no lixão aqui de Goiânia. Para você ter ideia, aquelas pessoas comem aquele lixo, a qual cai lá naquele lixão lá. E nós levamos uma cesta para aquelas pessoas, cestas básicas, roupas e calçados, a qual nós pegamos doações e levamos para essas pessoas. E essas pessoas agradeceu demais, você sabe por quê? Porque aquela roupa que para você está achando que não tem mais uso, para aquelas pessoas já serve. Para aquele alimento que você desperdiça na tua casa, na maioria para outras pessoas, elas estão morrendo de fome. Aquela situação que na maioria das vezes você está passando, falando bem assim, está reclamando de barriga cheia, está tendo o seu salário, está tendo o seu sustento. Muitas pessoas estão desempregadas e precisando de uma oportunidade que você tem. Então, meu amado irmão, começa a agradecer a Deus por Ele ter feito você. Começa a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele deu na tua vida. Começa a agradecer a Deus por tudo. Começa a glorificar o Senhor pela tua vida, pela tua história. Deus tem um propósito na tua vida. Deus trouxe você nessa vida, nesse mundo, simplesmente para te honrar e mostrar que Ele é Deus. Deus trouxe você aqui nessa face da terra. Não foi simplesmente... porque não foi simplesmente para você ser envergonhado, não. Deus trouxe você aqui na face dessa terra, foi para você ser honrado. É verdade. Eu estava olhando hoje, para você ter ideia, igual a Natália está comentando aqui, que a qual ela está comentando lá do Rio de Janeiro, ela está falando que na situação, o mundo hoje passa por uma situação de incerteza. O mundo passa por uma situação difícil. O mundo passa por uma situação a qual, na maioria das vezes, o amor de muitas pessoas estão se esfriando. O amor de muitas pessoas que, na maioria das vezes, era para abraçar, eles estão apedrejando. Na maioria das vezes, aquela pessoa que tem sobrando na tua casa, ela não é capaz de ajudar aquele que tem faltado. E na terça-feira, nós pregamos sobre as obras. Muita gente diz bem assim que ama a Deus, mas na maioria das vezes está vendo o seu irmão morrendo do seu lado e não está ajudando. Na maioria das vezes está vendo o seu parente, o seu primo, o seu irmão, a sua família morrendo de depressão e não tem ajudado. Está vendo o seu vizinho precisando de uma ajuda espiritual, precisando que você ore por ele, precisando que você interceda por ele. E você, na maioria das vezes, tem desistido, tem afastado. Então, o que eu falo para você hoje, meu amado irmão? Acredite muito mais em você.
Acredite muito mais no que Deus tem na tua vida, Ele vai cumprir para a honra e glória do Senhor. Acredite, meu amado irmão, no teu chamado. Acredite, meu amado irmão, no que Deus chamou a tua vida, a tua história. Acredite, meu amado irmão, em você. E assim nós vamos orar nesse momento para agradecer a Deus por esse culto, para agradecer a Deus por essa live. Muito obrigado. Eu tenho certeza que nós não chegaríamos a lugar nenhum se vocês não estivessem aqui conosco para nós estar pregando a palavra de Deus. Por isso, na maioria das vezes, eu não sou nada. Deus é grande. E eu tenho certeza que Deus falou com essa palavra ao teu coração nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tocou em você poderosamente. Então, nesse momento, nós vamos estar orando para agradecer a Deus por essa live nessa noite, para glorificar o Senhor pela sua vida, para agradecer a Deus pela tua vida. Amanhã nós vamos estar fazendo uma live de oração. Se você estiver com dores, passando por problemas, isso e aquilo, nós vamos estar fazendo uma live amanhã, uma live de oração, uma live de revelações de Deus sobre a tua vida. Eu tenho certeza que o que Deus tem na tua vida, Ele vai falar contigo, Ele vai cumprir. O que Deus tem na tua vida, Ele vai fazer para a honra e glória do nome de Jesus. Então, meu amado irmão, amanhã, se você puder estar conosco na live, eu tenho certeza que nós estaremos orando. Se você tem pedido, você tem mandado. A gente está orando no monte, intercedendo a Deus, clamando ao Senhor pela tua vida. E agradecendo a Deus por cada um de vocês que estão aqui na live. Hoje nós estaremos indo para o monte e oraremos por vocês. E pedindo ao Senhor que Deus faça diferença na tua vida, na tua história, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Assim nós vamos orar. Muito obrigado por cada um de vocês que compareceu aqui na live. Muito obrigado por cada um de vocês que tiraram um tempo para estar assistindo nós nessa noite. Muito obrigado. Eu agradeço primeiramente a Deus, porque se não fosse Deus, nós não seria nada. Então, meu amado irmão, eu quero falar para você, muito obrigado de coração por você ter assistido, meus amigos do shopping, minha família, meus amigos de igreja, as minhas ovelhas que congregam comigo no Santa Fé, as pessoas que estão conosco. Então eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram conosco aqui nessa noite, cada um que tirou um pouco do seu tempo. Que Jesus abençoe. Nós vamos estar orando nesse momento, orando por cada um de vocês, pedindo a Deus que venha abençoar, pedindo a Deus que venha abrir as portas sobre a tua vida, pedindo a Deus que venha destravar a tua vida, que venha abençoar a tua vida poderosamente dia após dia, pedindo ao Senhor que venha guardar, livrar você de todo mal, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando nessa noite. Deus, muito obrigado, meu Deus amado, por cada pessoa, meu Pai, que assistiu, meu Pai amado, essa live nessa noite. Muito obrigado, Jesus amado, por cada um. Nós glorificamos, meu Deus amado, pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos que estão aqui conosco, das nossas ovelhas, meu Pai amado, que estão conosco também assistindo. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos a Ti, meu Pai amado, por cada um, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor Deus abençoe cada um, meu Pai amado, poderosamente. Deus querido, Deus de glória, eu creio, meu Pai amado, na Tua graça, eu creio na Tua misericórdia, eu creio no Teu poder. Que o Senhor, meu Deus querido, meu Deus amado, continue, meu Pai, abençoando, meu Pai. Deus querido, Deus de glória, faça, meu Pai querido, meu Pai amado, essas pessoas, meu Pai, acreditar mais no sonho que Deus tem na vida deles. Meu Deus amado, coloca, meu Pai amado, o desejo no coração dessas pessoas, deles voltar a sonhar, meu Pai, deles voltarem a acreditar, meu Pai amado, que o Senhor Deus é fiel na vida deles. Pai querido, Pai amado, coloca no coração dessas pessoas, meu Pai amado, que o Senhor Deus é grande, que o Senhor Deus é poderoso, que o Senhor Deus é misericordioso. Pai amado, começa, meu Pai amado, a abençoar, meu Pai, poderosamente, meu Pai amado, a vida dessas pessoas. Meu Deus querido, meu Deus amado, nesse momento, meu Pai, nós pedimos a Ti, meu Pai amado, nesse momento, meu Deus querido, meu Deus amado, que o Senhor Deus abençoe poderosamente, meu Pai, toda a minha família, meu Pai, todos os meus amigos, meu Pai, todos, meu Pai, que congrega conosco, meu Pai, visita a família de cada um, livra eles da peste, livra eles do coronavírus, livra eles, meu Pai amado, de todo mal, livra eles, Senhor Jesus, de toda retaliação do inimigo. Pai querido, Pai amado, coloca, meu Pai amado, a marca, meu Pai, do Teu sangue sobre os umbrais das portas de cada um, meu Pai, e abençoa, Senhor Jesus, cada um, meu Pai amado, poderosamente. Senhor Jesus, nós estamos orando por cada amigo nosso que estamos aqui, que está conosco aqui nessa noite, meu Pai, e nós agradecemos, meu Pai amado, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Continue abençoando, meu Pai, cada um, Senhor Jesus, individualmente, que o Senhor Deus continue, meu Pai, dando a Tua graça e a Tua vitória, pelo poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com vocês nessa noite, não só hoje, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diz amém. E nesse momento nós nos despedimos. Que Deus abençoe. O pastor Márcio ama muito vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fica com Deus. Até mais. Deus abençoe.